Bom, então, dando continuidade aos estudos, né? Nós estamos falando da descendência. Como eu falei, algumas coisas têm que ser repetidas, então, né, a descendência nós estamos perseguindo, perseguindo que eu falo em bom sentido, lógico, né? Nós estamos trilhando um caminho, vamos melhorar isso, né? Nós estamos trilhando este caminho, né? Buscando as referências, o caminho, para identificar a promessa que foi nos feita lá atrás, lá a partir de Adão, aonde foi feita em Gênesis 3,15. Vamos decorando os versos, vamos colocando isso em prática, ok? Gênesis 3,15, onde foi prometido ali que um descendente que viria da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então nós estamos trilhando esse caminho e vamos chegar até essa descendência. Falamos em Gálatas, né, 3,16, que é a descendência e não as descendências, porque é uma descendência, Cristo Jesus, e nós em Cristo Jesus nos tornamos descendentes, ou seja, herdeiros legítimos para receber herança, ok? Então nós estamos trilhando esse caminho. Essa é a parte de número 3, ok? Eu espero que vocês, né, tenham acompanhado o vídeo também, porque alguns achou complicado um pouco o estudo passado, e realmente nesse momento ele não é tão fácil de compreender, né? Eu até trouxe aqui, eu falei para o Gabriel, trouxe esse segmento para vocês verem. Quando vocês aprenderem tudo que nós estamos ensinando, simplesmente a Bíblia está toda aqui, ó. Todo o propósito, o plano estabelecido por Deus está aqui. Ó, não é muito. Aqui você consegue falar de toda a Bíblia, mas vocês vão chegar lá. É difícil agora, neste momento? Mas quando vocês aprenderem esses estudos aqui, aprenderem, né, o que nós estamos ensinando nessa sequência de estudos aqui, que é justamente essa sequência aqui, ó, que nós vamos tratar os estudos aqui dentro, e aí vocês vão compreender como é mais fácil visualizar, entender e compreender a Bíblia. Então nós estamos fazendo um trabalho aqui onde a nossa arte finalista, que é a Sara, né, vai fazer uma arte, nós vamos fazer um banner, para a gente deixar esse banner para todo mundo ficar visualizando ele aqui enquanto a gente for executando os estudos. Então nós vamos fazer um banner, eu só vou fechar essa semana os versos que está faltando aqui, para que os versos estejam colocados, ok? Para ficar mais fácil. Então vocês vão ver que não tem tanta dificuldade quando a gente trilha esse caminho, desde o início, né? Por isso que é interessante essa base. Depois vocês vão ver que vocês mesmos, quando forem lendo, vocês vão clareando a mente, com certa facilidade. Aí vocês vão ver que não tem essa dificuldade como foi nos passada, né? Claro que a Bíblia é um livro espiritual. Claro que você tem que pedir direcionamento para Deus, né? Você tem que pedir a ação do Espírito Santo sobre a sua vida para que ele revele, porque se você somente decorar aquela sequência, somente enxergar com os olhos carnais, que eu digo, não como o espiritual, você não vai conseguir. Nós então, nessa base, nós estamos trilhando esse caminho. E é justamente colocando na mente de vocês a oração antes de cada encontro, a oração antes de você ler a Bíblia, mesmo que você esteja sozinho. Você pega a Bíblia para ler, se você não orar e pedir cobertura do Espírito, ajuda, direcionamento, meu amigo sai dormir com a cara nela assim, ó, pá. Você não consegue ler. Você vai ter sono, não vai ter concentração, não vai entender nada. Então vamos com afinco, compromisso, que vocês vão ver como tem uma certa facilidade de compreender através dessa sequência e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então essa descendência, como nós falamos na aula passada, ela nos traz a separação. Por quê? Quando eu falo descendência, a promessa que foi feita lá no início do verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, ela fala assim, Deus falou, porém inimizade. Lembra que eu falei isso no estudo passado? Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher. Então, essa inimizade já nos mostra que há uma separação. É o que nós estamos falando desde o começo, a questão de escolha. Então, é como se você estivesse escolhendo. Eu sou descendente, né, ou me torno descendência em Cristo, ou me torno descendente da serpente. Porque, como tem uma descendência de Cristo, tem uma descendência da serpente. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, entre a sua descendência e a tua descendência. Então, veja que há uma oposição. Ou você é descendente de um, ou você é descendente de outro. Então, chega naquele mesmo esquema, escolha.
Aí você pega e vamos, 1 João 3,10, não ia ler ele não, mas vamos aqui, que às vezes eu falo, pode ir, que é a questão de mostrar filhos de Deus e filhos do diabo, presta atenção. Quer ver? Veja só, o capítulo 3 aqui, esse capítulo 3 de 1 João é interessante ele, você pega para ler ele completo e você vai ver como é interessante o que o João está falando, né? Muito bom, mas vamos lá, eu vou pegar o 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Presta atenção. Porque a sua semente, ou seja, a sua descendência, permanece nele. Que descendência? A descendência, o Cristo. É como se ele estivesse falando. Aquele que nasce de novo, aquele que é nascido de Deus, ele é uma nova criatura, ele está em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a mesma coisa, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Mas espera aí, calma aí. Porque a sua semente permanece nele, a semente de Cristo permanece na gente quando nós nascemos de novo, em nós. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quando você nasce e se transforma, é como se o pecado foi retirado seu. Então, você não peca, mas na vida do crente, o próprio João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, o João está enganado? Não, ele está dizendo o seguinte, que a nossa luta, a partir do momento, 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, todos. Mas aí, João está dizendo, não peca mais, porque quando a gente está focado em Deus, a gente não quer, não deseja pecar. É isso que ele está dizendo. Mas eu vou continuar pecando? Sim, eu ainda estou nesse caminho. Mas ele está dizendo que é porque você quer pecar ou porque você sofreu um pecado ou o pecado entrou por acidente na sua vida. Aí é diferente, tá vendo? Ele entrando por acidente é uma coisa e você deliberadamente, com responsabilidade, sabendo que vai pecar e peca, você assume o risco. Então, ele está falando isso. Então, porque é nascido de Deus, então a gente não peca, a gente não quer pecar. O desejo é esse, eu me liberto das obras da carne. Pelo menos é para ser assim. Nisso são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos o quê? A descendência em Cristo e a descendência do diabo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Então, quando a gente persegue trilha esse caminho para identificar a descendência que é Cristo, nós vamos automaticamente estar identificando quem? A descendência do diabo, porque vai havendo uma separação, então você está trilhando um caminho, vira e mexe, a gente tem que falar. Por isso que foi criada uma doutrina, nos dias de hoje, eu já falei isso aqui, acho que foi uns 2 estudos para trás, de que existe a questão da semente. Você vai topar por aí na internet, quando você clicar, talvez você tope com esse estudo aí, com essa teologia, ela é do diabo, ok? Porque ele fala da teologia da semente do diabo e a semente da serpente. A semente da serpente e a semente da mulher. Essa luta que nós temos aí, no decorrer da história. Só que aquela teologia, ela prega que, eu já falei, que Satanás ele manteve relação sexual com Eva, e aí na barriga de Eva nasceu filhos gêmeos, onde era Caim e Abel, filho do diabo e filho da serpente. Filho da serpente e filho de Deus. Filho do diabo e filho da serpente é a mesma coisa. Então é Abel, filho de Deus, e Caim, filho da serpente. Então veja, se você acreditar nisso, eu já falei, só estou relembrando aí, só clareando na mente de vocês, para vocês não caírem nessa e se topar por isso aí. Tem muitos estudos na internet que levam para isso aí. Então veja, se o diabo manteve relação com Eva, como poderia nascer um filho de Deus de Eva? Tá, beleza. Mas nasceu um do diabo que é Caim, vamos dizer assim. Então essa descendência de Caim, como ela poderia se converter se era descendente na carne, do ato sexual? Como que essa descendência poderia então ser salva? Em hipótese nenhuma. Porque ele era filho do diabo. Mas, quando eu entendo que a descendência não tem nada a ver com a relação sexual, e entendo que Deus colocou essa descendência em Cristo, e aqueles que é do diabo, que o pecado adentrou o mundo, com certeza o diabo e tudo cambada e as questões que são contra nós, e trilha-se um caminho onde nós mostramos que há algumas nações que foram amaldiçoadas, algumas nações que foram consideradas, vamos dizer assim, filhos do maligno, né? São várias, moabitas, amonitas, cananitas, vários filisteus, Sidom, Edom, vários outros. Então quer dizer que essas nações não poderiam se converter. E nós vemos várias pessoas que se converteram ao longo da história pertencendo a essas nações, porque se arrependeram e decidiram não estar naquela maldição
do seu país, da sua nação, da sua família e etc. Quando falamos de maldição hereditária, nós citamos um pouco sobre isso. Então, eles decidiram mudar. Temos a Ruth Moabita, nação inimiga do povo de Deus, que se tornou descendente através de Cristo, porque ela aceitou, na época dela não tinha Cristo, mas ela aceitou entrar na linhagem. Ela aceitou, ela ouviu e aceitou o Deus de Noemi, que é o nosso Deus. Então, ela, uma nação amaldiçoada, ela resolveu e passou para ser descendência e ainda está na genealogia de Cristo. Está vendo? Se fosse vinda da linhagem da serpente com um ato consumado, impossível. Ok? Então vamos lá. Então, só para mostrar essa diferença. Vamos caminhando. Na capa do estudo passado, eu coloquei aqui no lugar do bode e a ovelha, eu coloquei o trigo e o joio. Quem estava aqui viu que o trigo ficou em pézinho bonitinho, o joio ficou em pé e o trigo se encurvou. Então veja, o trigo ele se encurvou porque ele estava carregado justamente de semente, né? Ele deu grão, então ele se encurva, ele se inclina. Né? Quem quiser mais detalhes, assiste outro vídeo lá, ok? Aqui eu coloquei de novo o bode e a ovelha, por quê? De novo no sentido de mostrar que nós estamos atrás da descendência e vamos topar com essa separação, igual eu falei agora há pouco. Então aqui nesse caso, em Mateus 25, Jesus está separando o bode das ovelhas. Ou seja, a mesma coisa, a descendência de Deus vinda através de Cristo e a descendência do diabo. Os bodes representam os que vão ser lançados no fogo. As ovelhas, ele fala, vinde benditos do meu Pai, passai para o reino, que estava preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. O joio e o trigo era Mateus 13, e aqui é Mateus 25. Tem nos outros evangelhos, mas citei Mateus. Então veja, vamos então continuar trilhando essa descendência, ok? Vamos lá. Há uma coisa que me intrigou, eu coloquei até no grupo de estudo. Alguma pessoa me mandou uma mensagem, não é do nosso grupo aqui não, é de outro grupo. E eu achei assim, ela falou uma questão com a relação de manejar bem a palavra, né, que é o que está aí em 2 Timóteo 2,15. Quando Paulo então fala para Timóteo que o obreiro, né, tem que manejar bem a palavra, para não se envergonhar. Porque a pessoa falava que, na discussão lá no grupo, que Deus não envergonha ninguém. E eu ainda falei para ela que eu presenciei uma pessoa na igreja que ela chegou, porque ela não tinha compromisso com a obra, todo mundo via isso e ela então ganhou-se o direito de levar a mensagem. Né? O pastor gostava muito dele e aceitou ele deixar levar a mensagem. Ele chegou e subiu no púlpito, botou a Bíblia lá, chegou correndo, atrasado, aquela agonia toda, botou a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, eu acho que ele esqueceu o esboço, não sabia onde estava, não sabia qual verso pregar, a Bíblia como se todas as letras sumissem da Bíblia para ele. E ele vá, todo mundo preocupado ali, tinha um irmão que viu que estava dando problema, vamos orar. E ele como se ele tivesse cego. Porque Deus mostrou que ele não teve compromisso com a palavra, não se preparou, não se colocou, porque quando a gente vai fazer um estudo desse, vai levar uma palavra, a gente tem que estar no dia, todinho você recebe a afronta. Eu já falei para vocês, é briga, é confusão, você tem que estar concentrado. Se você não estiver concentrado, por isso que eu falei que eu não trabalho nesse dia para ninguém. No dia de hoje eu não trabalhei não trabalho para ninguém. Estava em casa. Entendeu? Então, por quê? Porque dá problema. Ah, tá aí, mas você tem esse privilégio de escolher, tem gente que não tem. Sim, aí vai se adequar, aí é ele e Deus. Como ele vai fazer, eu não sei. O meu jeito eu faço assim. Então essa pessoa disse que não envergonha, eu falei, envergonha. Não envergonha. Primeiro, se você for lá, vamos lá. Deixa eu arrumar quem está escorregando aqui. Vamos lá. 2 Timóteo, se eu não estiver enganado, eu falei desse texto hoje, mas vamos lá. 2 Timóteo 2,15. É isso mesmo. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar. Eu infiltrei aqui, abri um parênteses para isso aqui, porque é importante pelo que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, ok? Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, como você vai manejar bem a palavra da verdade? Estudando, orando, se colocando diante de Deus. Para quê? Para não se envergonhar. Mas eu falei para a pessoa, e tem mais uma, esse envergonhar, se for igual essa pessoa passou essa vergonha perante a igreja, aí ele desceu, não terminei,
ele não conseguiu enxergar nada, ele pediu para orar, ele tentou orar, orou mais ou menos, ele não conseguiu pregar, ele saiu. Aí as irmãs entrou cantando, indo e tal, aí o irmão foi lá, leu e trouxe uma palavra mais ou menos lá e tal, ficou. Então ele se sentiu envergonhado, graças a Deus que a vergonha dele foi ali. Porque essa vergonha que Paulo está falando aqui não é só essa vergonha de você chegar aqui e não saber falar ou errar a palavra. Até eu já errei. Teve um dia no estudo aí que eu fui ver o vídeo e eu errei um versículo. Vocês não perceberam, porque igual eu estou te falando, vocês ainda não têm intimidade, mas se fosse alguém com intimidade, inclusive se eu errar, eu dou total liberdade para alguém falar, não, tá aí nesse verso aí não. Alguém pode estar acompanhando na Bíblia aí, pode falar, eu não tenho vergonha não. Porque é muita coisa. Eu posso citar um verso errado. E eu citei um verso errado no estudo, que eu não sei se foram uns 3 para trás aí. Eu fui ver o vídeo para dar uma arrumada ali. Quando eu vi, caramba, citei o verso errado. Foi. Mas se alguém souber que eu errei o verso, fica à vontade. Ó, tá nesse não, tá aqui não. Pode falar. Não vou brigar, não vou ser, é bom. Por quê? Nós não vamos deixar uma coisa errada. Ok? Então, quando envergonhar, aqui é bom demais. Se envergonhar aqui, você vai aprender aqui. Mas nós estamos falando de uma vergonha maior. Nós estamos falando de uma vergonha muito maior. Esse negócio hoje está balançando. Só não pode cair, né? Nós estamos falando de uma vergonha maior. 1 de João 1. 1 de João, olha, tá vendo? Olha o branco. Aí, viu? 1 de João 2. Olha o branco. Olha o 2. Aqui. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Filhinhos, permanecei, porque eu não programei falar isso aqui, é porque veio na minha mente agora, e o Espírito Santo às vezes fala, você tem que obedecer, né? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O confundidos aqui é envergonhados. Vamos ver a outra versão? Quer ver? É por isso que eu falo que vocês têm que passear em outras versões, ok? Ó, sim, queridos filhinhos, que o João trata, né, muito disso, ele é um profeta do amor, é o escritor do amor, é o apóstolo do amor, é tudo do amor. João trata muito bem nessa questão. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar na vinda, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Por quê? Por quê? Aí Apocalipse 1,7, já estou mudando o estudo, né, mas... Apocalipse 1,7. Eis que ele vem nas nuvens, eis que ele vem, vamos botar essa versão aqui, de volta. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nesse dia que todo olho verá, quando aqueles que estiverem aqui, olhar os vivos, os mortos ressuscitando, e os vivos se transformando juntos para as nuvens, eles vão estar vendo. Eles vão estar olhando, ó, o pessoal subindo. Não é como um piscar de olho desaparecer. O que vai acontecer? Eles vão estar, os que ficarem vão olhar, ó, a transformação dos corpos, subindo para as nuvens. Quando eles olharem, céu aberto, subindo para o encontro nos ares, vão correr para esconder nas cavernas, com vergonha. Ficaram, me avisaram, eu não escutei. Vão se sentir uma vergonha, um arrependimento. Muitos vão fazer isso. Então, você imagina, é melhor você sentir vergonha aqui do que você se envergonhar naquele dia, porque ali está dizendo para você que você não subiu, que você ficou. Ok? Vamos lá. Então, dando prosseguimento. De novo, eu preciso de passar correndo aqui. Fiz até diferente do outro estudo, né? Não vou ler os versos, porque já falamos em 2 estudos, só para ligar a mente de vocês. Gênesis 1:27. A promessa para Adão, frutificar e multiplicar. Deus fez eles a imagem e semelhança, né? E mandou encher a terra, frutificar e multiplicar. Gênesis 9, logo após o dilúvio, Noé também multiplica e enchei a terra. De novo, a partir de Noé, ok? Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é para quem? Chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, lembra? E vou te enviar para a nação. Ele enviou. Depois é que Abraão ficou sabendo o que tinha acontecido, não sabia para onde ele ia. Então, a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditos porque somos parte dessa família que faz parte da família de Abraão, quando aceitamos a Cristo. Então, pela fé em Cristo Jesus,
eu sou parte desta nação bendita, dessas famílias da terra, que vão se formar um povo na terra. Gênesis 26, Isaac, descendência como as estrelas do céu. Se voltar um pouquinho para Abraão, também foi feito que a descendência seria como o pó da terra, né? Mostrando a descendência terrena e as estrelas do céu, a descendência celestial. Nós já estudamos, só estou passando. Gênesis 28 de novo, descendência com multidão de povos, ou seja, a plenitude dos gentios, juntos, vai fazer parte da descendência. Essa promessa passa a Abraão, Isaac e Jacó. Começando lá em cima, Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Vamos lá. O mesmo texto que eu deixei na aula passada, Cristo mostrando para a gente que ele é o trigo e é necessário que o trigo morra para que dê vários trigos, para que essa plantação, terra, se enche para ser colhida naquele grande dia. Beleza? Nós estudamos tudo isso, só estou passando para clareamento. Vamos lá. Gênesis 48 foi sim, é o foco da aula passada. Nós falamos de Gênesis 48, a questão da bênção transmitida para Efraim no cruzar de mãos, ok? Onde nós temos Manassés e Efraim. Falamos que a descendência vinda de Efraim seria como peixes na terra. Ele seria como peixes na terra. Seriam pescados na terra. Como assim, né? Porque já estava ligando, eu devia ter colocado na sequência aqui, mas já estava ligando aqui com Lucas 5, 10 e Mateus 4. Onde Jesus chama homens, literalmente homens pescadores, para pescar através da palavra, para pescar, para formar essa nação, a promessa de Gênesis 48. Então Jesus conhecia a palavra. Quem pensa que Jesus não estudou, está enganado. Jesus estudou. Com 12 anos ele estava lá discutindo, sendo sabatinado lá na sinagoga com os fariseus. Lembra quando Maria foi embora, eles vieram para a festa, ele ficou lá no templo, lá conversando com os fariseus, saduceus, sabatinando e sendo sabatinado. A mãe perguntou, cadê Jesus? Não descobriu, voltou, ele estava lá. Ele estudou, ele sabia também, ok? Então ele é como se ele fosse o quê? Doutor da lei, igual Paulo, conhecia toda a lei. Então Jesus, conhecedor, ele estava aqui fazendo cumprir a profecia feita para Efraim. Que Efraim seria uma multidão de peixes viria de Efraim, que seriam os gentios. Porque Efraim viraria cabeça de tribo, lembra da aula passada? Cabeça de tribo, no caso, Efraim viraria um reino. Esse reino chama Israel, mas você vai topar com ele sendo chamado de Efraim, José e Israel. Esse reino espiritual. Depois eu falei que ia ensinar vocês a discernir quando que fala de quem. Vocês vão pegando a manha, ok? Então é isso aí. Aí aqui em 1 Crônicas está falando, confirmando o que Deus falou ali em Gênesis 48, confirmando a primogenitura de Efraim. Lembra? Se alguém tem alguma dúvida, Efraim passou a ser primogênito. Por quê? Primeiro, Rúben, o primogênito de Jacó, profanou o leito do pai, dormiu, deitou com a concubina dele, né? Simeão mais Levi, que é o segundo e o terceiro, mataram, participou da matança dos filhos de Siquém, os siquenitas, né? Então eles não tiveram direito, perderam a primogenitura, os três. O quarto era Judá. Judá recebeu o cetro, recebeu a promessa de que Jesus viria de Judá, que a lei viria de Judá, que Jesus reinaria a partir de Judá, de Jerusalém. E aí então, o que Deus fez? Pegou Efraim e colocou ele como cabeça de tribo. Então Efraim passou a ser cabeça de tribo, mas cabeça de tribo física? Não. Todos os filhos receberam promessas, mas Efraim passou a ser primogênito em um reino espiritual, que vai vir através da descendência. Um pouco complicado, mas vamos lá, vamos andando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa ainda? Não? Se tiver meio difícil eu vou repetir, porque isso aqui foi da aula passada, ok? Então o cruzar de mão representava Cristo. Para quem não estava aqui, era Cristo, a cruz. Cruzou por quê? Porque nós tínhamos dois filhos, Manassés e Efraim. Era para serem Manassés, mas a promessa, o Espírito Santo, a porção do Espírito em Jacó, faz ele cruzar os braços. Por quê? Eu falei a questão do nome. Manassés significa Deus fez me esquecer das obras de meu pai, da casa de meu pai. É como se ele olhasse para Manassés e falasse, o nome de Manassés é esquecimento. Aí ele olha para Efraim, esse aqui é frutífero duas vezes.
Tu acha que ele ia botar a mão na cabeça de quem? De Efraim, porque ele lembrou da promessa que foi feita para Adão, para Noé, para Isaac, para Abraão, Isaac e agora para ele. Aí tu acha que ele ia deixar passar batido? Não. Então ele cruza a mão no frutífero, para dar continuidade à promessa. E não no esquecimento, não no esquecido, não no que me fez esquecer. Ok? Você vê que tem várias coisas entremeadas que aí você tem que estar pincelando. Aí no momento vocês podem pegar uma parte da revelação, mas vocês vão agregando ao longo, ok? Vamos lá. Então o povo se torna grande no Egito. Nós falamos um pouco da aula passada, que o Lucas até falou que aproximadamente 3 milhões de pessoas, se você entender, Brasília nós temos no censo do ano passado 3 milhões e 85 mil, então esse ano deve dar mais a 100 e poucos mil, né? 3 milhões e 100 e poucos mil, não sei o que estão fazendo ainda, parece, né? Então 3 milhões e 85 mil, se você pegar 600 homens saindo do Egito a pé, só homens de 20 anos para cima, e aí você vê que na família de judeu crescem muitas pessoas, né? São muitas pessoas mesmo, que eles faziam filha doidado. Então, se você pegar no mínimo 5 em cada família, dá 3 milhões. Né? Então, vamos lá. Então, 3 milhões é como se Brasília, o Lucas até citou aqui, né? Brasília saísse Brasília e fosse para o deserto. Brasília todinha para o deserto. Você imagina para controlar um povo desse no deserto. Aí falamos, né, dessa aliança que foi feita, aí eu citei um pouco, né, de José, a questão de José veio, os irmãos venderam ele, só pulando aqui, porque eu já expliquei na aula passada. José, os irmãos vendeu, depois servo de Potifar, depois bateu no cárcere, aí teve a questão do padeiro, do copeiro, ele se tornou o segundo no Egito. O povo passou fome por causa da revelação, do sonho que deu para ele, se cumpriu. O povo passando fome passa a agregar a ele no Egito para se tornar uma nação. Até então era 70 ou 75 almas, porque contou os filhos de José, mas quem entrou foram 70 almas. Aí depois que ele faz uma contagem agregando os filhos de José. Então veja aqui essa questão dele mostrando José no Egito, essa questão da revelação e Deus colocando eles em Gósen, na melhor cidade que tinha no Egito, para a população crescer. 70 pessoas, saiu quase 3 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas. Olha como eles frutificaram e multiplicaram. Então Deus guardou o povo para que ele, então, através desse povo, ele escolheu ele, então ele escolheu o povo, agora ele vai enviar para o deserto, vai trazer lei, nós vamos falar disso na próxima aula, possivelmente nós vamos falar do casamento, só estou pincelando. Então o povo se torna, faz o casamento com Deus. O Êxodo 19, nós vamos destrinchar na próxima aula, então Êxodo 19 a 24, está falando justamente disso. Aliança, entrega de leis, né, casamento e logo o bezerro de ouro. A prostituição logo em seguida, depois do casamento. Aí já começa. Aí nós vamos entender por que Deus deu carta de divórcio para Israel, se Deus odeia o divórcio. Né? Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, por que ele deu carta de divórcio para Israel? Aí na próxima aula nós vamos entender isso aí, ok? Mas nós vamos precisar de falar do casamento, por quê? Porque o casamento ele vai nos mostrar para onde vai dividir o reino. Hoje nós vamos mostrar a divisão do reino. Mas o casamento nós vamos fazer uma volta um pouquinho por que o reino foi dividido, por que Deus colocou o reino para ser dividido. Hoje nós vamos falar da divisão, mas eu vou fazer igual a Bíblia faz. Na aula que vem eu volto e mostro o casamento. Aí eu mostro eles recebendo carta de divórcio. Aí a gente começa a andar de novo. Não vou falar do casamento físico nessa aula, casamento espiritual. Casamento físico, eu sempre falo quando eu vou dar esse estudo, demanda jejum, oração, demanda a gente prestar muita atenção, ser muito maduro para algumas coisas que é falado com casamento físico, porque hoje em dia as pessoas pegam e criam umas situações e pessoas continuam em pecado. Você nunca vai chegar para uma pessoa e mandar ela separar porque ela já foi separada. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter amadurecimento para saber colocar isso. Porque senão você magoa alguém, cada caso é um caso, aí você acaba trazendo problema. Então por isso tem que estar todo mundo madurinho, bonitinho, oração, para a gente tratar do casamento físico. É muito importante, é legal. Ok? Mas nessa aula nós vamos tratar do casamento espiritual, ok? Beleza? Então não precisa faltar aula não, viu? Ai. Então o povo
a partir disso, o povo então ele sai daí, sai do Egito, recebe as leis. Então agora você tem um povo e tem as leis que foram entregues aqui, né? De Gênesis 19, 24 foi entregue as leis. Então agora falta a terra. Então eles prosseguem para Canaã, porque agora eles precisam de terra. Então toda nação constituída ela tem, né? Povo, leis, terra, tem que ter. Como é que eu vou ser uma nação, um povo, se eu não tenho lugar de morar? Então aí Deus então vai conduzir eles para Canaã, para poder então eles habitarem, conquistarem as terras ali e habitar ali, ok? Aí você fala, mas por que Deus mandou tomar a terra de Canaã se já tinha nação lá? Aí você tem que voltar lá em Abraão. De novo, quando estiver lá na frente, você tem que olhar lá para trás. O que foi prometido para Abraão lá quando ele se separou de Ló? Abraão olha para o lado, para o outro, os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste, olha para lá. Que na casa é ocidente e oriente que ele fala lá. Olha, aí Abraão olhou. Aquela terra que ele olhou era Canaã. Não tinha ninguém lá. Só tinha Sodoma e Gomorra lá na frente. Aí um povinho mais na frente, mas aí, aquela terra Deus prometeu para ele. Só que quando o povo cresceu até montar tudo e formar tudo, veja, de Abraão até Jacó passou 4 anos. Aí, mas Deus falou, eu prometi é de vocês, pode tomar. Porque aquele povo que está lá são povo que inclusive são inimigos meus, que inclusive adoram outros deuses. Então nós vamos tirar todo mundo de lá. Por isso que Deus mandou tirar. Porque tem gente que fala assim, mas por que Deus não colocou em outro lugar? Tinha que ser lá. A promessa foi dada lá. Então é lá. Deus não vai falar, não, já tem gente morando lá, vamos mudar de lugar, né? Ele falou que era lá, é lá. Ok? Então aí o povo então começa a conquistar a terra e sai, já conquistando as terras. Então eles começam então a exercer e eles pedem então juízes. Por que pediram juízes? Vamos saber, na verdade, eles não pediram, na verdade, quem deu o juízo foi Deus, eles pediram o rei, né? Mas vamos ver essa diferença. Então o povo tem o tempo do juízo. Aí eu resumi aqui, também é um assunto para tratar mais à frente. Eu não vou entrar nessa questão de quem foi o juiz e qual época, não. Só a quantidade. São 12 juízes, 12, mas tem o 13º que é Samuel. Mas por que então que Samuel não foi considerado juiz se ele era juiz também? Porque Samuel foi considerado profeta de Deus. E o cargo que ele exerceu era como se fosse um papel de sumo sacerdote. Então o cargo dele era especial, ele não era só um juiz. Então ele não foi contado somente como juiz, então foram contados 12 juízes. Aí Samuel foi a ligação entre os juízes e os reis. Foi um profeta de Deus, né? Chamado para ser profeta e fazia também o trabalho sacerdotal. Os outros não fazia trabalho sacerdotal. Ok? Por isso tem essa diferença. Então 12 juízes. Aí vamos lá em Juízes, né? Vamos ler aqui. Juízes 2, 14 a 23. Juízes 2, 14 a 23. Juízes 2, 14 a 23. Parece que a língua está enrolada, né? Juízes 2, 14 a 23. Aqui, ó. Então o Senhor viu, se você olhar o capítulo todo, você vai ver que o povo, a infidelidade de Israel. Então veja, eles ainda não tinham rei. O que acontece? Moisés tinha morrido. Josué tirou o povo do deserto, atravessou o Jordão, conquistou as cidades. Josué morre. Aí ficou os anciãos. Os anciãos começam a morrer. E agora? Aí o povo começou, sem quem manda, sem quem coordena, o que acontece? Vira bagunça. Então o povo começou a bagunçar. Se já era infiel em alguns pontos, se tornaram mais ainda. Aí está falando também da infidelidade. Aí fala, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores. Deus deixou os inimigos atacar e Deus já estava exercendo juízo sobre Israel. Porque desobediência, então deixa. Entra, toma as coisas deles. E os roubaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. Não tinham mais força para vencer os inimigos. Não tinham mais força. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Veja, quem disse que o Senhor não pode ser contra nós? Aqui nós estamos vendo, era um povo de Deus, mas estava em desobediência. O que Deus fez? A mão do Senhor era para quê? Contra eles para o mal. Então Deus lançava juízo em cima deles, porque eles estavam sendo infiéis. Lembre que Deus é o mesmo Deus no Antigo Testamento, é o mesmo Deus hoje. Ok? Então vamos lá. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor os tinha jurado que... Vamos ler direito aqui, né? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal.
como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Por quê? Porque Deus prometeu lá atrás, quando? Na lei. Quando Deus deu a lei, lembra de Deuteronômio 30 que nós falamos? Aquela questão, por exemplo, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Se você não fizer isso, você vai acontecer isso. Deus está lembrando eles. Ah, é? Então tá. Então vou lançar tudinho que eu falei contra vocês. Beleza? Então eles estão agora em grande aperto. Aí então o Senhor viu que o negócio estava bagunçado, alguém tinha que mandar. E agora? Aí Deus então levanta alguns homens. Deus levantou então o quê? Juízes que livrariam da mão dos seus roubadores, ou seja, dos que roubavam, para ajudar a coordenar o povo para a batalha, para voltar para a lei do Senhor, para ajudar o povo, coordenando e julgando causas, mas direcionando o povo para quê? Para vencer os inimigos, mas principalmente na obediência. Tem que ter alguém para chamar. Opa, tá errado. Opa, vamos para ali, não, vamos para cá. Se não tiver quem organiza e quem manda, vai virar bagunça. Então, aí ele fala, porém, tampouco ouviram os juízes, começou a dar problema. Antes se prostituíram após outros deuses e se encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, lá atrás, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que se apertavam e oprimiam. Ou seja, eles começavam a passar sufoco, começavam a chorar, pedir perdão, o Senhor não abandonou, aí Deus olhava o choro, olhava a dor, via que era do coração, mandava, levantava juiz, levantava homem era forte, conseguia chamar a nação para o arrependimento, organizava e começava a vencer de novo. Só que quando esse juiz morria, o que acontecia? De novo o povo, blá, blá, blá. Então essa aqui é aquela parte de ioiô. Israel em cima, Israel embaixo, Israel em cima, Israel embaixo, Israel em cima, Israel embaixo. Levantavam o juiz, eles levantavam. Aí às vezes o juiz caía, eles caíam. Às vezes o juiz não chamava para arrependimento, caía todo mundo, inclusive o juiz. Então esse aqui é o sente e levanta de Israel, ou então o deita e levanta. O tempo todo, se você acompanhar, você vai ver isso. Então, aí a ira do Senhor se acende contra Israel, né? Então ele vem. Para quê? Aí ele deixa um povo. Eu quero ler essa parte aqui que ela é interessante. Ó. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, tampouco eu desapossarei, tampouco eu vou desapossar, vou tirar aquele povo das terras para eles ocupar elas. Eles já tinham ocupado várias cidades, mas faltavam algumas cidades a serem tomadas, porque Deus disse que prometeu toda a terra de Canaã para eles, toda, mas eles não conquistaram toda a terra, por causa da desobediência. Aí por que eu estou falando isso? Porque você vai lá em Hebreus, você vai ligar que fala assim, faltou um repouso para o povo de Deus, era ele terminar de conquistar a terra, mas aí Hebreus faz a ligação com o espiritual, falta um repouso para o povo de Deus. Qual é o repouso que falta para o povo de Deus? O 7º dia, o milênio, que nós vamos descansar em Cristo já com novos corpos. Esse é o nosso descanso. Está faltando um descanso. Aí Deus deixou aqui como uma figurinha, que estava faltando um descanso ainda para esse povo terreno, que se a gente vai caminhando, vocês vão entender que esse descanso ele remete a um descanso especial, a um descanso espiritual, que é o nosso 7º dia, que é o milênio. Não é o sábado igual adoram hoje, é o milênio. Nosso 7º dia, que é o nosso sábado de descanso, que é o nosso Cristo, que Ele é o próprio sábado nosso. Calma que vocês vão juntar as peças, ok? Então ele fala, tampouco, desapossarei, mas de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou. Então ficaram cidades morrendo. Então Josué morreu e ainda ficou nação para conquistar. Mas, ou seja, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Então veja, eu vou deixar algumas nações para trazer o juízo. Quando eles obedecerem, eu chamo. Vem cá, Sidom, ataca Israel. Aí eles lamentam, clamam o nome do Senhor, dá o livramento. Aí está todo mundo caminhando bem, desobedece de novo. Vem aqui, Tiro, vai lá. Aí Tiro vem. Deus pode fazer isso?
Deus movimenta nações para isso. Ele movimenta nações, não pessoas individuais. Preste atenção. Altair, mas Deus mandou uma pessoa trazer um mal para outra pessoa. Não, Deus permitiu que o inimigo usasse a pessoa para ir lá. Deus não usa. Valquíria, Deus olhou para a Valquíria. Vou usar a Valquíria para trazer o mal para Simone. Mas a Valquíria está em desobediência. A Simone estava em infidelidade e de repente desobedeceu. Deus pega e deixa o Satanás. Aí Deus permite, Satanás vai lá, usa a Valquíria para trazer um transtorno para a Simone. E Deus deixou para que houvesse a ação dele depois. Na vida dela e na própria vida dela. Mas nações não. É o que está acontecendo hoje no mundo. Preste atenção. Comece a olhar a notícia. Preste atenção, os reinos estão formando. Daniel está sendo formado. Tudo certinho, encaixando bonitinho. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver como é que bate tudinho. Já estou anotando tudinho as coisas, estou colocando as datas, para vocês saberem quando estão sendo levantados. Quando a gente chegar na estátua. Tudo certinho, bonitinho. Até a morte da mulher lá, tudo certinho. Tudo perfeito. Tudo bate, tudo está na Bíblia. Então, Deus movimenta nações. Eu já te falei, Deus pega o caboclo lá, né? Que está no comando lá da 3G, e chama ele para... Vai lá e destrói o Brasil. Ele vem. Se Deus mandar, ele vem. Deus bota o espírito, ele vem. Aí ele pode fazer isso? Pode. Mas ele não usou a pessoa do presidente, ou o cara. Ele usou a nação para o juízo. Ok? Então Deus usa para provar, para você se consertar, para você abrir os olhos, para voltar para o caminho. Ele é misericordioso. Ok? Vamos lá. Então, depois de juízes, então passou 12 juízes, aí teve o chamado de Samuel. Samuel entra. Aí Samuel começa, então, o exercício dele. Eu não vou destrinchar para não ficar muito grande essa parte. Teve a questão aí do sacerdote, da promessa, por que Samuel foi entregue, né, no templo para trabalhar para o Senhor. Né, a questão aí de Eucana, Penina. Não vamos trabalhar isso aí não, ok? Ana... não vamos trabalhar isso aí não. Se alguém não conhece a história, eu não vou poder destrinchar nesse momento agora. Então Samuel foi entregue no templo de Deus de criança. Desmamou e entregou ele no templo para trabalhar na obra. A mãe entregou ele porque ela tinha prometido a Deus. Eu sempre brinco nessa parte que Deus estava lá no céu. Como se, ok? Tem hora que tem que explicar para... Ainda mais que o vídeo vai para a internet, você tem que explicar, senão não dá problema. Como se Deus estivesse lá no céu assim, sem saber de nada, mas ele sabe de tudo, ok? De tudo, ok? Aí eu parafraseio para você ficar mais fácil de compreender. É como se Deus estivesse no céu. Quem eu vou usar na terra? Não tem ninguém. Quem eu vou usar lá para trazer o juízo para esse povo? Como que pode? Olha como é que o povo está bagunçado. Aí o sacerdote precisa ser substituído do sacerdote. O sacerdote estava pecando, tendo problema, os filhos dele pecando. E aí Deus falou, e agora? Aí a mulher chora, a Ana chora. Senhor, se eu me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Aí o Senhor estava lá, ó. Opa, tem alguém na terra chorando? Ana, é tu mesmo, minha querida, está me prometendo teu filho? E ela não podia ter filho, ela era estéril. Pá, toma um filho. Ela quando pegou, desmamou, foi lá e entregou para o sacerdote. Depois ela teve mais filhos. Deus deu filho para elas. Então Deus queria alguém para ser usado, Samuel. E um dos juízes, profetas, sacerdotes ali usado. Ele fazia parte sacerdotal. Então veja que aí Samuel então está exercendo o ministério dele. No final do ministério, filho de pastor não é pastorzinho, filho de santo não é santinho. Os filhos de Samuel começam a transgredir. Samuel estava velho, ia passar para os filhos, e os filhos começaram a transgredir. O povo reclamou. Não vamos aceitar teus filhos aqui não, são corruptos. Veja, Samuel é um homem de Deus, mas os filhos resolveram ir para outro caminho. Teve maldição nisso? Não, os filhos que escolheram debandar, se aproveitar, se prostituir, as mulheres dentro da casa do Senhor, pegar a carne melhor, na hora que o pessoal oferecia a carne lá, e aquilo que eu te falei, tem uma carne que é para o sacerdote, X, Y, o resto do povo come, o resto queima e joga fora. Sempre tem, né, igual eu falei, cada sacrifício é uma coisa. Então veja que eles pegavam as melhores, e antes de queimar algumas, que era para queimar, eles pegavam para eles. E não queimavam. Então eles descumpriam a lei. E o povo descobriu. Aí o que acontece? Vamos lá, 1 Samuel 8. Aí Samuel pede, né, o povo pede um rei. Aí começa a dar o problema. 1 Samuel 8.
sacerdote do tempo de Samuel? Sim, os filhos deles também fez isso. Fez igual, né? Fez a mesma coisa, repetiu, mesma coisinha. Eles se corromperam. Uns pegavam a mulher, igualzinho o outro, aí mexia na carne, ou seja, eram desobedientes. Entendeu? Mesma coisinha eles fizeram. Então, ó, os filhos, porém os filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes, se inclinaram à avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo. Aí você quer saber mais, você vai em Reis. Perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então o povo estava reclamando o seguinte: todas as nações têm um rei, nós não. Mas quem era o rei da nação de Israel? Deus. Era o próprio Deus que estava guiando a nação. Eles simplesmente tinham que entender que tudo que eles queriam, eles em obediência iriam receber. Mas eles não entendiam, então vinha juízo sobre eles, eles pensavam que estava faltando algo. Aí teve o juízo, não adiantou nada, agora aí os filhos de Samuel perverteram, então foi a chance deles. Então agora nós queremos reis igual às nações. Toda nação tem um rei. E nós não temos. Aí o que acontece? Aí Samuel se ira aqui também, né? Por essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor, falou: e agora? Aí disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não tem te rejeitado a ti. Antes, vou tirar isso daqui. Então ele fala: pois não tem te rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha o que Deus está falando. Não, o problema não está com você não, Samuel. O problema está comigo. Pode deixar. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti, Samuel. A mesma coisa. Então veja, vamos pular um pouquinho. Aí Samuel vai e fala para o povo, né? Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele vai, o que Samuel vai citar? Samuel lembrou da lei que foi dada lá em Deuteronômio. Deuteronômio 17 foi dada a lei. Falou assim, Deus na sua presciência falou assim: eu sei que esse povo, na presciência dele, eu sei que esse povo vai se perverter, vão cair, vão pedir um rei. Aí você vê que Deus sabe de tudo. Aí Samuel está citando o quê? Ele está citando justamente Deuteronômio 17. Ok? Então ele fala: e o que vai acontecer com vocês quando o rei começar a reinar sobre vocês? É isso que ele está falando. Aí ele fala: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para seus carros e para seus cavaleiros, para que corram diante de seus carros. Ou seja, Lucas, você agora é parte do meu exército. Aí o pai não. Agora é do rei, ele não é mais do pai e da mãe dele. E eles pegavam um menino mais novo, e aí a mãe não podia falar nada, o rei pegava para ele. Eu quero esse, eu quero aquele, esse aqui é daqui, esse é meu padeiro, esse é meu copeiro, eu quero esse para isso, eu quero esse para aquilo. Teve um determinado momento que Davi organizou o templo, que vai acontecer, a questão do templo, e ele vai organizar isso aí. Cada tribo vai trabalhar uma vez no ano. Todo ano a tribo fica a serviço de copa, cozinha, cavalo, cuidar de tudo. Aí na outro ano é outra tribo, outro número de outra família, entendeu? Então eles eram o ano todinho disponível para o rei. Aí no ano seguinte trocava, depois trocava. Porque eles tentou melhorar isso, porque quando o rei pegava já era. Você era como se fosse um escravo do rei. Se é da guarda, é da guarda. Se é da copeira, é copeiro do rei, até morrer. Aí Davi tentou melhorar isso aí um pouco mais na frente. Então ele está falando o quê? Você vai tornar escravo do rei, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, para cuidar da lavoura, e seguem a sua cega, colham, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Você vai pegar trabalhadores escravos para ele, do próprio rei. Vai subjugar o próprio povo, alguns vão ser subjugados. É isso que vocês querem? Deus não quer isso não. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. Ele vai pegar da pessoa, é um imposto. Entendeu? Não vou ler tudo não, beleza? Aí ele fala, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Samuel chamou a atenção deles e eles não escutaram. Não, queremos ouvir, queremos o rei. Pronto, ponto final. E nós também seremos como todas as outras nações. Beleza? Então eles aceitaram. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse, Samuel, dá ouvidos à sua voz, constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vai-se cada qual à sua cidade. Ou seja, vai para lá que Deus vai dar a resposta. Aí Deus então vai indicar o primeiro rei. Aí beleza, por que Samuel sabia disso? Eu não vou ler Deuteronômio porque ele está falando a mesma coisa aqui. Mas Deus, na sua presciência, sabia que o povo no futuro ia pedir um rei. Aí Deus fala, olha o que Deus fala. Já colocou os deveres dos reis de Israel. Como assim, gente? Nem tinha em mente reis. Quando entrares na terra, nem tinha entrado. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Veja o que Deus fez. Vários anos atrás, Deus falou, eles vão querer um rei, então vou dar essa lei logo. Para eles não serem inocentes para o que vai acontecer com eles. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Por isso que Samuel mandou cada um para sua casa lá, para sua tenda e aguardar. O Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Por isso que Jesus veio em carne da tribo de Judá, descendente judeu, para se tornar rei em Jerusalém. Senão Jesus não podia ser rei. Serve para ele também. Porém, não multiplicarás para si cavalos. Agora aqui vocês têm que prestar atenção, nessa parte aqui, porque é aqui que Salomão vai cair. Nem é Saul que é o primeiro rei. Presta atenção. Porém, não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Quando ele saiu do Egito, Deus falou, nunca mais volte para lá. E isso aí vão ver que Salomão vai voltar. Vai compactuar com o Egito. Tampouco para si multiplicará mulheres. Será quantas mulheres Salomão tinha, né? Para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei, uma cópia da lei. O rei tinha que fazer uma cópia da lei. Para quê? Desse livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. O rei tinha que ler o livro, ler a Bíblia igual a gente faz hoje. Todos os dias nós temos que ler a Bíblia. É o alimento. Para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e seus estatutos para fazê-las. Então o rei tinha que ter uma cópia do livro que ficava com o sacerdote para ele ler todo dia. Por quê? Para ele permanecer no caminho. É isso que nós fazemos hoje. Quando lemos a Bíblia, ela nos fortalece espiritualmente, assim como nossa comida. Café da manhã, almoço e janta, a Bíblia é um alimento espiritual diário. Leitura, oração. Então vamos lá. Aí vamos prosseguir então. Não vou ler o resto, ok? Aqui é o Deuteronômio 17. Então constituído o rei. O primeiro rei, vou passar por cima porque nós vamos também tratar deles mais à frente. Saul, Davi e Salomão. Então Deus chama Saul, depois Davi e Salomão. Por que eu coloquei 120 anos? Porque cada um reinou 40 anos. Aí vocês vão entender por que Deus não tirou Salomão antes do tempo. Salomão pecou, se tornou um ímpio, adorou todos os tipos de Deus no final da vida dele e Deus não tirou ele antes do tempo. Porque Deus queria que se completasse a profecia. Qual? Dos 120 anos do reinado dos 3 reis. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Nem um dia a menos, nem um dia a mais. Por quê? Porque os 120 anos é profético, é o que nós vamos estudar também quando falar dos tempos determinados. Esses 120 anos é um tempo determinado de trabalho também nosso na terra. Lembra quando foi falado para Noé, antes do dilúvio, que Deus ia destruir a terra, que o Espírito do Senhor não era mais como o do homem, ou seja, o homem só viveria 120 anos? E nós sabemos que ali não é 120 anos, só viveria 120 ciclos. Ali é ciclos, por quê? Aí nós vamos entender no dia da festa. Então Deus está ligando isso aqui, com aquele
aquela promessa que ele fez, na verdade não foi nem promessa, ele falando ali, trazendo juízo sobre a humanidade, ele falou ali com Noé, né, que o espírito dele não era mais com o homem, e que então o homem só viveria então 120 anos. Então veja que é profético, por isso que ele não tirou o Salomão antes da hora, ok? Isso aqui é importante agora, só isso aqui, para a gente fazer a ligação quando eu for fazer a leitura agora. Esse é o texto maior, mas eu digo para vocês o seguinte, eu vou ler 11 e 12, mas nós vamos praticamente finalizar aqui, porque o restante, os 2 slides, na verdade, os 3 slides são figuras, o 1 é a capa do próximo estudo, mas os 2 slides seguintes é figura, então eu só vou destrinchar a figura. Então nós vamos deter nesse estudo mais nesse capítulo 11 e capítulo 12, porque aqui é a chave, aqui é uma das chaves, veja, né, que mostra justamente a separação e a divisão do reino. Vai te mostrar porque Deus dividiu o reino, como foi a divisão, para onde vai tal tribo, para onde vai ficar tal tribo, e por que fulano, servo, começou a ser rei também na tribo, no caso nas 2 tribos. Então você vai compreender alguma coisa assim, nessa questão de separação de Jeroboão e Roboão, filho de Salomão. Se você não lê esse verso, esse capítulo 11, 12, todinho, você não entende essa revelação por completo. Eu podia muito bem parafrasear aqui, mas o estudo ele vai praticamente finalizar nesses 2 capítulos. Mas eu preciso de ler eles e vou explicando o caminhar, ok? Eu acho que não vai ficar tão grande não, ok? Vamos ver se a gente fecha ele aqui, vai ficar tão grande não, vai dar para terminar legal. Ó, 1 de Reis, capítulo 11. 1 de Reis, capítulo 11. Então vamos lá. Ó, por exemplo, vou ler um pouco rápido, quando for mais importante eu paro. O rei Salomão amou muitas mulheres. Lembra de Deuteronômio 17. E lembra de 1 Samuel 8, o que aconteceu. Então o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Já foi contra Deus. E isto além das filhas de Faraó, ó, Egito, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e até todos os povos inimigos de Deus. Ele pegou mulher dessas nações. Por quê? Salomão estava fazendo aliança com os povos. Por isso que não tinha guerra no reinado de Salomão. Só teve guerra, uma pressãozinha no final. Vamos lá. Por quê? Depois que ele pegou. Então, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, não se misture. E elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Deus avisou, se você se unir, elas vão corromper o seu coração. Elas vão fazer você se perder. Deus avisou, Salomão. E assim Deus faz conosco hoje. Se você ir para aí, você vai se perder. E aí nós? Se você ir para aí, você vai se perder. Nós. Assim ficou Salomão. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres. E ele tomava vinho, né? Não, tinha mulher que ele nem via. É só de enfeite. Nem via, é só de enfeite. Meu Deus. É só de enfeite. Então 1000 mulheres, né? Só para você ver, 1000 mulheres. E suas mulheres lhe perverteram o coração. O que Deus falou? Se você se juntar, elas vão perverter o seu coração. Aí não acreditou e elas perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Deus avisou. Deus nos avisa todo dia. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor mais, né? Seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de quê? Aos deuses. Astarote, deusa dos Sidônios. Em seguimento a Milcom, abominação dos Amonitas, mata crianças, queimadas, sacrificadas, penduradas nas árvores de Natal, né? Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas. Ó, lembra de Moabe e Amon, filhas de Ló, lá? Aí. O que se tornou a nação? Sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque também, criança queima Moloque. Moloque é a abominação dos filhos de Amon. Também gosta muito de criança. Até hoje. Como é que o diabo hoje faz o homem entregar a Moloque?
Quando não é raptado e faz ritual, beleza, isso aí acontece, sempre aconteceu. Mas quando você aborta hoje, você entregou seu filho para Moloque. Você matou uma criança, sacrificou a criança. Quando você aborta, porque você quer. Claro que tem gente que sofre aborto, né? Porque caiu, porque passou alguma coisa. Não estou falando dessa questão. Estou falando, eu quero tirar. Você está oferecendo o seu filho a Moloque. Sacrificando a Moloque. É isso aí. Simples assim. Duro esse discurso, mas é. Então a ira de Deus com Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão por quanto desviara seu coração, o coração do Senhor. Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Claro que foi em sonho, em visão. Deus não apareceu para ninguém. Se alguém tem dúvida, 1 João 1, 27, ok? Vamos tratar na próxima aula. E Deus não apareceu para ninguém. Está chegando. E acerca dessa matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, lembra? Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, Salomão, que não guardaste o meu concerto, ou seja, a minha aliança, e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e a darei a teu servo. Aí, que servo? Veja, Salomão deve ter pensado, que servo, né? Já ficou com a pulga atrás da orelha. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Então tinha a questão do amor e da promessa que ele fez para Davi e a questão dos 120 anos. Então não tinha 40 anos ainda o reinado de Salomão. Ok? Porém, todo o reino não rasgarei. Por quê? Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi. Lembra da promessa que ele fez para Davi? Davi, jamais faltará um herdeiro para sentar no trono. Que era descendente de Davi. Nunca ia faltar um herdeiro que iria sentar no trono. Quem é esse herdeiro que vai sentar no trono? Tem alguém reinando como rei em Jerusalém? Não. Qual é o descendente? Cristo. Então, para que cumprisse a promessa de que Cristo viria de Judá, Deus então segura Judá. Vai então, uma tribo darei a teu filho. Presta atenção nessa palavra, uma tribo. Aí tem gente que se confunde aqui. Grave isso, uma tribo darei a teu filho. Filho de Salomão, nesse caso vou adiantar aqui para você já ir inteirando isso aí, é Roboão, ok? Então eu vou dar a teu filho. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Aí começa, por causa do pecado dele, vários adversários levantaram contra ele aqui. Até então ele vivia em paz. Aí tinha uma guerrinha aqui, uma confusão ali, outra aqui, vou pular, não vou ler essa confusão. Aí beleza. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Vários adversários. E isso além do mal que Haddad... Eu não gosto de brincar com isso aqui, mas... É por isso que está aí no dia de hoje, esse Haddad, né? Foi adversário de... Ai, está sendo gravado, né, Gabriel? Não pode brincar. Dá problema. Foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia. Porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Aí vem, até Jeroboão, filho de Nebate. Presta atenção de novo, eu vou chamar a atenção para essa parte. Jeroboão, lembra que um servo, o reino seria dado para um servo? Ó, Deus já está levantando um servo, ó, presta atenção. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de qual é a tribo dele? De Efraim. Será por quê? Deus já está ligando, lembra da promessa para Efraim? Deus já vai colocar um efraimita na cabeça de tribo. Ó, chamou Jeroboão, efraimita, da tribo de Efraim, ó, da tribo de Efraim, para formar um reino Efraim, que se chamará Israel espiritual no futuro. Presta atenção. Então vamos lá. Então Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, tem algumas versões que é Zeredano, não sei porque, não consegui identificar. Servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua. Também levantou... Por que ele colocou o nome da mãe? Porque nós vamos topar com Jeroboão lá na frente, e ele não tem essa mãe, e nem é filho de Nebate. Então, a Bíblia, Deus é muito inteligente, claro, perfeito. Então, ele separa o Jeroboão. Senão você poderia ir lá na frente confundir e pensar que é esse Jeroboão. Você vai ver o tempo todo. Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, filho de Nebate. Você tem dúvida, ele cita a mãe, Jeruia. É para você identificar quem é, né? Então, vamos lá. Porque às vezes a pessoa pergunta, por que citou o nome da mãe desse e não cita o nome da mãe do outro? Porque o outro não tinha o nome igual. É igual no cartório, né? Mesma coisa. Também levantou a mão contra o rei. Levantou a mão contra o rei. Quem? Jeroboão, um servo.
Contra o rei quem? Contra Salomão. Não aceitou que ele fez um negócio lá. Já começou a levar uma contenda com o rei. Por quê? Deus já estava no negócio. Deus já estava no negócio. Então essa foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, uma cidade, e acerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Então ele levantou uma cidade e fechou lá. Então é como se ele limitou a passagem das pessoas. E Jeroboão achou ruim. Aí Jeroboão bateu de frente com Salomão. Aí você vai entender melhor isso aqui mais em 2 de Reis. Não vamos lá agora não. Ele detalha mais um pouco. E o homem Jeroboão era varão valente, ó, era o servo de Salomão, hein? E vendo Salomão a esse jovem, já percebeu, né? Vendo a esse jovem que era laborioso, e pôs sobre ele todo o cargo da casa de José. Ou seja, ele achou que ele era uma ameaça. Então ele pegou: vem aqui, meu filho, vou te botar, você comanda a casa de José lá, fica lá ajudando tal coisa, tipo assim, sai de perto de mim, toma um cargo, porque ele já olhou para ele, né? Tipo assim, esse cara vai me dar trabalho. Você vê que ele já acordou na profecia. Aí vamos lá. Aí sucedeu, ainda bota sobre a casa de José. Por quê? Efraim vem de quem? Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Presta atenção que perfeito, né? O profeta encontrou com ele, com Jeroboão, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova. Quem? O profeta. E sós estavam os dois no campo. Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Cara, Deus mandou ele, né? Tirou a veste novinha. 12 pedaços. Não eram 12 tribos? Rasgou em 12 pedaços. O profeta está na frente de Jeroboão, os dois no campo. Jeroboão, vez que eu te digo que eu tenho uma palavra do Senhor. Aí Jeroboão deve ter ficado. Sabia que ele era profeta, porque Aías era um profeta famoso lá, então todo mundo olhava para ele já atravessado. Quando ele vinha, já ficava com medo, né? Aí então Aías veio e fala para ele. Aías pegou as vestes novas e rasgou, né? E disse a Jeroboão: tomai para si 10 pedaços, Jeroboão, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Ó, chegou num servo, andando lá, parou o profeta, ele deve ter assustado. Toma, 10 pedaços aqui, ó. 10 tribos vai ser sua, Jeroboão. Como assim? Eu sou um servo, vou comandar o reino, 10 tribos, são 12 juntas, como que 10 vai vir para mim? Ele deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Aí vamos embora, ele não sabe de nada ainda direito. Porém ele terá uma tribo, né? Quem? Ele está falando de Roboão. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então, quem vai ter uma tribo? No caso, o filho de Salomão, Roboão. Os nomes se parecem. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, servo. Parece, mas dá para você pegar. Mas agora vocês não notaram nada, não? 10 para um e 1 para outro. Está faltando uma tribo. Vamos lá. Aí por isso que tem gente que olha isso aqui e não entende. Fala: caramba, é 12, é 13, é 13,5, é 12,5, é 11. Como é que é isso? Mas é fácil demais. Vamos lá, que você vai ver como é fácil. Vamos lá. Então, uma tribo estava sendo segura por amor de Davi, porque Jesus viria de Judá. Ok? Porque me deixaram, claro, né? Ele fala: porque me deixaram circunvar Astarote, deusa dos Sidônios, Quemós, deus dos Moabitas, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Então ele está jogando juízo porque houve desobediência. Então ele jogou o juízo em cima. Beleza? Porém não tomarei nada do seu reino, ou seja, nada do reino da sua mão, viu, Salomão? Não quero nada do teu reino, tu vai ficar bonitinho aí, até tu cumprir teus dias. Deus podia ter matado, tirado, separado naquele momento, mas não, 40 anos. Deus cumpre tudo que ele prometeu, é tudo desenhado. Mas, por príncipe ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Quem guardou? Davi. Já falamos, Davi cometeu aqueles pecados, mas ele se arrependeu de coração, se converteu a Deus, pediu perdão, então ele foi conforme o coração de Deus. E eu sempre gosto de repetir, Davi foi o único rei que não se prostrou diante de nenhum Deus.
todos os reis que passaram, do mais fiel Josias, Ezequias, que foram os que fizeram mais coisas em Israel, deixaram coisas para trás. Não dobrou o joelho, mas não destruiu. Deixou o altar não sei de quê, o quemoso, o alto, sempre deixou. Davi não. O problema dele foi o assassinato, o adultério, mas ele se converteu, pediu perdão, se arrependeu. Por isso que a descendência vem daí. Vamos lá. E a seu filho darei uma tribo, que já falei, seu servo. Não, vamos lá. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali meu nome. E a ti tomarei e reinarás sobre tudo, o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Então ele está falando, está fazendo essa promessa para Jeroboão. Ele está chamando Jeroboão o servo, está falando para Jeroboão o seguinte: Jeroboão, eu estou dando essas tribos para você, mas se você for certinho, cumprir os mandamentos e tudo, eu vou ser contigo, Jeroboão. Mesmo ele sendo servo, mas Deus já tinha em mente o reino de Efraim sendo estabelecido. Só que Jeroboão não sabia. Então ele estava chamando Jeroboão para arrependimento e para conduzir um reino diante de Deus. Ok? Aí vamos lá. Aí eu não vou ler mais aqui, não, vamos pular. Agora vamos para o 12. Então, Salomão vai morrer, né? Então foi Roboão, filho de Salomão, para Siquém. Porque todo Israel veio para Siquém para fazer rei. Porque Salomão morreu, eu não li o finalzinho, Salomão morreu. Então o que aconteceu? Eu sou o filho de Salomão, tenho o direito das 12 tribos. Todo mundo já sabia da profecia ali, mas ele é besta? Oxe, as 12 tribos é minha. Aí ele foi e chamou as 12 tribos para reunir, para constituir ele rei sobre as 12 tribos. Mas veja o que vai acontecer. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, porque Salomão ameaçou Jeroboão, eu não li o restinho ali, Salomão ameaçou Jeroboão, porque ele entendeu a profecia, viu que Jeroboão estava dando trabalho e botou Jeroboão para correr. Esse Jeroboão foi morar lá no Egito, enquanto Salomão vivia. Quando Salomão morreu, já correram para Jeroboão. Salomão morreu, tu tem direito lá, ó. Lembra da promessa das 10 tribos? Aí já avisaram ele lá, não é besta? Só que Roboão, o que ele fez? Venha logo, queria constituir rei sobre as 12. Porque ele também sabia da profecia. Vamos lá. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar a Jeroboão. E a toda a congregação de Israel vieram e falaram com Roboão. É porque você tem que parar aqui, ó. É duas situações ocorrendo nesse verso que parece confusão. Enviaram e mandaram chamar Jeroboão. E toda a congregação vieram e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai, está falando para quem? Aí parece que está falando para Jeroboão. Não, está falando para Roboão. Presta atenção. O teu pai, Roboão, agravou o nosso jugo. Porque no final da vida Salomão estava carrasco. Ele apertou o povo, porque ele tinha se desviado de Deus. Então ele estava botando jugo sobre o povo. Aí o povo estava reclamando: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Então é uma condição de nós te servirmos, Roboão. Se tu aliviar o jugo, nós vamos te servir. As 12 tribos juntas. Ok? Aí ele fala: e ele disse: ide-vos até o terceiro dia, e eu voltarei, e voltai a mim. E o povo se foi. Ou seja, ele pediu 3 dias para pensar, para ver o que ele ia fazer. O povo foi e ele foi pensar. Aí ele vai ter conselho, eu não vou ler, ele vai ter conselho com o quê? Com os anciãos. Aí os anciãos vão falar assim: que nada, você tem que ver que teu pai subjugou o povo. Então você pega e alivia a carga do povo, e eles vão te servir de boa. Eles vão ser com você. Alivia a carga do povo, o povo vai te obedecer. O que ele faz? Não pegou o conselho com os anciãos, foi pegar o conselho com os jovens. Aí os jovens não tinham experiência, cresceram junto com ele, né? Se fosse hoje era jogando bola, videogame, não, naquele tempo lá devia ser outra coisa. Mas cresceram juntos. Aí o que ele fez? O que os jovens falam? Eu só vou ler o que os jovens falaram aqui. Então eles não deixou o conselho dos anciãos, e aí ele pegou dos jovens. Aí o jovem havia crescido com ele. Aí ele fala bem assim: ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai,
agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então eu vou dobrar o jugo em cima de vocês. Olha o que o rei falou. Aí o povo, é mesmo? Tá bom. E o rei, não deu ouvidos o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías. Naquele momento, foi providência do Senhor para que dividisse a nação. Por que Deus queria dividir a nação? Porque senão nós não entraríamos na aliança. Deus estava botando um cabeça de tribo, numa tribo, que seria Efraim, que seria um reino Efraim espiritual, onde nós entraremos pela descendência. Eu abri esse parênteses para você ver o que eu estou falando aqui, que é importante agora. Então então não deu ouvido, porque isso vinha do Senhor para confirmar a palavra, do profeta Aías, o silonita, a Jeroboão. Então o que acontece? Vendo, pois, todo Israel, as 12 tribos, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o povo a responder dizendo: que parte temos nós com Davi? O que nós temos a ver com isso, o Roboão? Ou seja, o que tem a ver com o teu pai? Não temos nada a ver com o teu pai. Não há para nós herança no filho de Jessé. Filho de Jessé é Davi. Aí ele fala assim: as tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, volte para todo mundo para sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, ou seja, o povo se dispersou ali, deixou Roboão sozinho ali. E agora? Aí vamos lá. Aí ele vem e fala: no tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então quem ficou? Judá. Então você vê que dispersou, mas ficou uma tribo, Judá. Mas não era 10 que ia embora? Então calma aí que ele vai te mostrar outra tribo perdida aqui. Aí ele vem e fala, Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, imposto. Já passou alguns dias aqui, ele já queria cobrar tributo do pessoal. E todo Israel apedrejou com pedras e morreu. O cara que foi cobrar imposto. Mas o rei Roboão se animou, ou seja, ele viu e fugiu. Subiu no carro, seu carro, para fugir para Jerusalém, que ele estava junto com um cobrador de imposto. Foi ver o que dava, E assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Então, até hoje não misturou mais judeus e israelitas. Judeus é a tribo de Judá. E a outra tribo que vai aparecer aqui agora, não vou falar o nome dela não. E as 10 tribos não são chamados judeus, são chamados israelitas. Por isso que Israel, a capital é Samaria. Lembra que Jesus, na época de Jesus, existiu o problema dos samaritanos? Samaria não era judeu. O judeu não considerava mais Samaria como judeus. Por quê? Eles se espalharam pelas nações. Lembra do cativeiro assírio? Que a nação colocava pessoas de outras nacionalidades e misturava a nação? Então os judeus não aceitavam mais as 10 como judeus. E eles se tornaram israelitas. Judeu é só de Judá e... Vamos ver qual é a outra? Vamos lá. Então ele vem e fala: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram Jeroboão servo, e descobriram que ele tinha voltado do Egito. Claro, ele sabia da profecia, ele veio. E o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. Todo? As 10 que ficou lá. E ninguém seguiu a casa de Davi, das 10, senão a tribo de Judá. Presta atenção. Está faltando uma. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Apareceu uma tribo que resolveu tomar partido. Não quis ir com Jeroboão e resolveu se juntar com Roboão. Não, a gente não quer ir com Jeroboão, a gente acredita na promessa para Davi, a gente vai te apoiar. Então agora, nesse momento, quem são chamados de judeu? Só da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Por isso que Paulo é judeu. Por quê? Ele é da tribo de Benjamim. Se Paulo não fosse da tribo de Benjamim, ele não era judeu. E, consequentemente, Deus não tinha chamado ele. Tinha chamado outro. Porque até nisso colocou um benjamita, um judeu, para trazer a mensagem de ligação das alianças. Paulo, doutor da lei. Até nisso, Deus tem cuidado. Você sabia que Josué e Caleb, por exemplo, os dois espias, lembram que eram 12 espias? Um para cada tribo, e aí eles foram 10, falou, não, os caras é grande, monstro, não sei o que, gigante. Josué e Caleb, não, Deus não interessa se é gigante ou não, é nosso.
Quem era Josué e quem era Caleb? De qual tribo? Um era efraimita e o outro era Judá. Tá vendo? Tá tudo escondido. Só vai aparecendo quando a gente vai pegando, a gente vai ligando. Então nós tínhamos judeus e gentios lá, ó. Ou seja, judeus e Efraim foram os dois espias. Nós vamos fazer essa história lá na frente, não vou crescer ela aqui agora não. Então veja, vamos fechar aqui, ó. Vindo Robão a Jerusalém, né, Robão? Então vamos tentar eliminar aqui, mas não vai dar. Eu ia diminuir um pouquinho, mas não... Então vamos pegar aqui. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim e o resto do povo, dizendo, porque o povo se juntou, Roboão chamou o povo para a guerra. Quem? As 10 tribos. Vamos lá tomar as 2. Aí, vamos lá. Aí, na verdade, desculpa. Roboão com as 2 tribos, que queria tomar as 10 tribos. Invertia o esquema. Então, Roboão ele se reúne aqui, ele e Benjamim, preparou para a guerra, e então ele vai para a guerra para buscar as 10 de volta. Só que eles estavam com 2 tribos. Lá era 10. Mas veja o que o Senhor vai falar. Assim diz o Senhor, não subireis, não vão para a guerra, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Viu, Judá e Benjamim? Porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então veja que nesse momento permaneceu a separação. Roboão, filho de Salomão, deu ouvidos ao Senhor. O profeta falou, eita, isso vem do Senhor, então deixa a divisão. Ficou 10 para lá, reino do norte, né? Israel, capital Samaria. Aí, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Beleza? Aí vamos lá. Aí ele pega e fala, estamos fechando. Aí o que acontece? Eu preciso citar esse finalzinho aqui só para mostrar o porquê que Jeroboão já começou pecando. Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim. Então ele estabeleceu o reino dele no monte de Efraim. Será por quê, né? Para ligar também, Efraim. E habitou ali, e saiu dali e edificou Penuel. Disse Roboão no seu coração, ele pensou, agora tornará o reino à casa de Davi. Por quê? Ele pensou o seguinte, todas as vezes de ano em ano, todas as tribos vinham, se reuniam, e de ano em ano visitavam Jerusalém para as festas. Então Roboão viu e falou assim, caramba, essas 10 tribos vão voltar para Jerusalém, para a festa. E isso pode acontecer que se eles chegarem lá, eles vão ficar lá, e eu estou lascado, vão mandar me matar. Aí o que ele faz? Ele, no coração dele ele tem uma ideia. Ele pensa, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então ele estava com medo do povo voltar para a festa e participar e ficar lá. Aí então ele fala, pelo que o rei tomou o conselho, ele fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho você irá subir a Jerusalém, é muito longe, nós estamos aqui distante, não vamos para lá não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 bezerros, um em Betel e outro em Dan. Aí é o seguinte, vocês adoram o bezerro, esse Deus é aquele que tirou vocês do Egito, dá na mesma, não precisa ir lá não, se prostra diante dele está tudo certo, não atravessa o rio para ir lá não. Aí o povo aceitou, ele mudou as leis, mudou o dia de festa, mudou tudo e botou o povo para adorar os 2 bezerros. Veja, Deus chamou o cara para ser cabeça de tribo, primeiro rei do reino de Israel. E o que ele fez? Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Mas aqui ainda faz parte do propósito de Deus para espalhar Israel nas nações. Ele ainda não foi espalhado, só dividiu. 10 e 12. 2 e 10. 10 e 2, pronto, fica mais fácil. 2 e 10 parece que não vai, então 10 e 2. Então veja. Mas Deus ainda queria mais ainda. Queria que Israel fosse, as 10 fossem semeadas nas nações. Aí Deus deixa. Ele botou o bezerro lá em Dan e outro em Betel. Daqui é onde a gente tira que Dan foi extirpada, foi eliminada. Porque Betel eles conseguiram no futuro tirar o bezerro de lá. De Dan deu trabalho, não conseguiram. E Dan se perdeu. Por isso que Dan não aparece no Apocalipse capítulo 7. Quando Deus ali, lembra quando eu falei 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, e não tem Dan? Esse bezerro interferiu
o futuro de toda essa tribo. Lembra da bênção que Jacó deu para Adão, filho da serpente? Na presciência já sabia que eles iam se perder. Já está tudo desenhado. É só a gente prestar atenção. Então Deus já sabia disso. Então veja, vou parar aqui nesse esquema. Então, recapitulando, dá para recapitular pelo desenho aqui, ó. Quer ver? Vamos botar os desenhos aqui que acho que dá para a gente recapitular aqui nele. Bom, nós vimos Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, né, que é Israel, pulou para cá. Então veja, por que eu coloquei essa foto aqui da disposição do tabernáculo? Lembra que eu falei que a cruz também mostra? Isso aí era o jeito que as tribos, era a disposição das tribos no deserto, das 12 tribos. Então Deus nisso aí, Deus que fez isso, ó. Tribo tal no norte, atrás dela tribo tal, tribo outra. Tribo do outro lado, na esquerda, isso. Então quando você vê ali, ó, quando você olha Adão foi cabeça aqui, ele foi cabeça de estandarte. Mas tem um propósito ainda. Ok? Porque aqui ainda não tinha acontecido dele vazar ainda, ok? Então ele estava dentro ainda. E por que Deus então coloca ele como cabeça Deus chamou isso aqui, ele deu um estandarte para cada um daqui, que eram os primeiros. É como se essa tribo tivesse uma certa autoridade nessas outras, essa aqui tinha autoridade sobre essas, no sentido de organizar. Aí ela tinha uma bandeira. Cada tribo tem uma bandeira, mas tinha uma bandeira, um estandarte do grupamento. Nós vamos estudar isso aqui no futuro, ok? Vocês vão ver como é legal, como é que Deus mostra as coisas nas bandeiras, nos estandartes e por que a tribo é a cabeça. Cara, é legal demais, é bom. E aí você vê que ele fez a disposição, formou uma cruz, onde o tabernáculo está no centro, no coração, no interior. Então veja, que lembra que eu falei em Apocalipse 7, que estava falando que os 144 mil era 12 tribos de Ruben, 12 mil de Ruben, 12 mil de Simeão, 12 mil de Gad, 12 mil de Zaccar, 12 mil de Judá. Eu falei, gente, não é 12 mil, Deus está dando um número simbólico aqui, para mostrar para a gente que é uma completude das tribos que vão ser colhidas. Porque cada tribo tem uma quantidade. E aí as maiores aqui, ó, 74 mil pessoas aqui de Judá. Ó, 74 mil, ó. Aí tá vendo? Ó, 54 mil, ó, 57 mil. As maiores ficou no pé para formar a cruz. Foi Deus que fez isso. Se você tivesse um drone, lembra quando eu falei? Se tivesse nessa época do drone, ó, o drone fizesse assim, uma cruz. Era lindo, mas não tinha drone, não tinha avião, não tinha nada. Mas Deus hoje tem como mostrar pra gente. Está escrito tudinho na lei lá. Tanto a tribo lá do norte, assim, atrás dela. Tribo fulano de tal, atrás dela, tribo fulano de tal. Lá do sul, tribo tal. Aí pela numeração e a quantidade que ele te dá antes, você forma o desenho. É só você prestar e ir desenhando, ouvindo e desenhando. Forma a cruz. Perfeito. Vamos lá. O que eu queria mostrar, o resumo ali do reino é isso aqui, ó. Estamos finalizando aqui, ok? Veja o que aconteceu. O reino é unificado, um resumo de tudo que nós estudamos e tudo que nós falamos nesse capítulo 12 e 11. O reino unificado, os 3 reis. Saul, Davi e Salomão. 40 anos. Unificado, 12 tribos juntas. Tem que prestar atenção nisso. Aí o reino é dividido. Aqui tem as datas, não vamos trabalhar neste momento nas datas, ok? Não é hora ainda. Aí o reino é dividido. Aí fica o reino do norte, Israel, capital Samaria, se tornam samaritanos, não tem mais amizade com os judeus. Por isso que Jesus, quando estava falando com a mulher samaritana lá no poço, os discípulos se assustaram. Além de ser mulher, ele sozinho falando com ela, nem podia falar com mulher. E Jesus falando com mulher sozinha, ainda samaritana por cima. Entendeu? Então vamos lá. Aí então, Samaria se tornou meio tipo briga. Não era, fazia guerra, algumas vezes aconteceu guerra, mas eles eram quase inimigos um do outro. Aí tem o reino de Judá, capital. Jerusalém, reino do sul, 2 tribos. Então 10 mais 2, 12. Separou 10 para lá, 2 para cá. Tá ok? Você tem que prestar atenção nisso, que isso faz parte de toda a profecia. A gente vai caminhar pensando nisso aqui agora. Eu só vou fazer o casamento para fazer a questão de por que Deus deu o divórcio, por que Deus casou e por que Deus vai casar de novo, por que nós somos noiva e por que Ele é o nosso noivo. Então eu preciso de falar do casamento, ok? Aí agora, ó, então nós temos aí o reino do sul e o reino do norte, eles vão para cativeiro. Veja por que Deus
deixou Jeroboão fazer o que ele fez. Todos os reis que passariam adiante iam trazer problema para o rei de Israel, para o governo assim, para o reino de Israel. Todos os reis, 99 de Israel eram reis maus. De Judá oscilava, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. Mas Israel, praticamente todos eles foram reis ímpios. Aí vamos lá. E não era para ser, Deus escolheu Efraim. E ele chamava Israel como cabeça, Efraim como cabeça. Israel seria o reino que Deus escolheu. Mas veja que ele escolheu o espiritual. Ele não escolheu aquele Israel físico para isso. E aí ele vai ter que dispersar ele, vai ter que espalhar ele para chegar na gente. Então aí o cativeiro começa. Aí o reino do norte vai para o cativeiro assírio. Aí a queda de Samaria. A partir daqui nunca mais foi o mesmo. A partir daqui não são mais judeus. A partir desse cativeiro eles não são mais judeus. São israelitas. Ok? E aqui e eles vão se espalhar nas nações. Aí nós vamos vir por aqui. Aí nós vamos caminhando, ok? E aí o reino de Judá, ele foi para o cativeiro. Qual cativeiro que ele foi? O babilônico. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor leva em cativeiro. Aí Judá ficou 70 anos no cativeiro. Lembra que eu falei que eles ficaram 490 anos sem guardar o sábado? Aí Deus fez eles pagar 70 anos de cativeiro. 70 anos de sábados que eles não guardaram. Deus cobrou até o último centavo deles. Mas Judá voltou. Aí Judá volta e retorna. Aí a questão de Esdra, Zorobabel, Neemias, restaura o templo. Eles voltam. Mas eles não voltam de todo o coração. Aí vocês vão entender no próximo estudo. Eles não voltam de todo o coração, mas Deus não elimina eles. E Deus não dá carta de divórcio para Judá. Deus fez acepção de reino? De novo, Deus não faz acepção de pessoas. Era reino. Senão, Deus faz acepção. Porque ele não deu... Judá depois fez a mesma coisa que Israel. Então, por que Deus não deu carta de divórcio para Judá? Deus não faz acepção de pessoas, não de reinos. Ele escolheu um reino tal para ir para tal lugar, vai, acabou e pronto. O Judá, ele falou, ela vai voltar. Por quê? Jesus ainda não nasceu. Eu preciso de Judá. Jesus, eu vou guardar Judá. E ele resolveu guardar Judá. Ele poderia ter dado a carta de divórcio para Judá também depois? Sim, mas eu não vou dar. Jesus vem daí. A minha promessa tem que cumprir. Toda ela. Lembra do verso que a gente sempre lê aqui? Que acho que as pessoas já esqueceram ele. Vamos ler de novo, Isaías 46, 9, 10. Cadê Isaías? Sumiu. Aqui. Aí fechar aqui com esse verso, nós vamos encerrar. 46, 9, 10. Ó, depois vocês lêem esse capítulo todo aqui, que ele é legal também. Lembrai-vos das coisas passadas. Que nós estamos lembrando, nós não estamos lembrando? As coisas passadas, nós não estamos lembrando delas? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim de Deus do princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, ou seja, não sucederam, que digo, meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então eu não quero dar carta para ajudar, de divórcio não vou dar, porque Jesus vai vir daí e eu vou esperar, ele vai ter o tempo deles. Entendeu? Agora, se fosse uma pessoa, a gente ia falar, mas Deus fez acepção com a pessoa, ele está dizendo que não faz. A gente tem que tirar essa diferença da nossa mente, porque isso traz prejuízo para a gente. Qual questão que traz prejuízo? Porque quando eu falo que Deus faz isso com as pessoas, ele tirou o nosso livre-arbítrio. Eu não quero entrar naquela porta. Vai entrar. Eu não vou. Vai entrar. Ele pode fazer isso, pegar e me jogar lá? Pode, mas ele não vai fazer. Tu vai entrar lá, Altair? Não vou. Se ele quiser, ele faz. Mas ele não pode fazer a interferir meu livre-arbítrio. Alguns pontos ele não vai fazer, porque ele tem que deixar eu escolher. Agora eu sou um rei da nação. Tu vai lá e mata aquela nação. Aí, volta. Porque aí eu fui movido pelo Espírito. Por isso que várias vezes as nações se matam uma a outra. Aconteceu várias vezes na história. Quando a nação mata o outro, ué, por que matou um ao outro? Deus botou o Espírito e eles mataram. E aí o que acontece? Em Apocalipse 19 vai acontecer a mesma coisa. Quando nós estivermos lá e nós estivermos para descer, tem nações que vão se matar. É pedrada, é um matando o outro, é os olhos apodrecendo, a língua apodrecendo, enchendo de bicho, caindo no chão e os outros matando os outros. E as pedradas.
Tudo junto, acontecendo na terra. Na hora que a gente estiver descendo. Duro esse discurso, mas está no Apocalipse 19. Nós vamos chegar lá. Ok? Então vamos colocar de pé. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que pode ter, mas pode perguntar. Hora é essa? Assim, questão de 10 tribos, assim, o grosso. 10 tribos, 2 tribos, Roboão, Jeroboão. A questão de Efraim. Por que Deus escolheu ele? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Porque é muito importante isso aqui para a gente prosseguir bem focado, né? Que agora nós vamos, tudo que eu falar agora vocês já vão começar a ligar. Quando eu começar a traçar o segmento dos estudos, agora você vai clarear. Quando nós vamos falar das festas, vai clarear. Opa, está falando de Judá. Então aí, Altair, não é Judá. Aí vocês podem, quem souber na hora pode até falar. Quando eu estiver lendo, eu vou deixar muitas vezes em aberto para vocês falarem. Isso aí é o Israel físico. Não, esse Israel é espiritual. Mesmo que erre, não tem problema, é bom que a gente vai aprendendo. Entendeu? Quando você vê José, não tem nada a ver com José. Aí ele está falando de Israel. Entendeu? Aí eu quero que vocês prestem atenção. Aí eu quero, quando eu ler um texto que tiver, presta atenção, quando eu ler um texto que tiver, aí vocês me cobram, pode ser que eu esqueça. Quando eu ler um texto que tiver Efraim, José, Jacó, Israel, aí vocês me falam, quem é esse aí no texto? Ó, beleza? 4 nomes. Aí vocês podem perguntar, está falando de quem? Israel, tal. Quem é esse Israel? Esse José, quem é esse José? Beleza? Combinado? Porque aí vocês vão facilitando o entendimento de vocês. Então, pergunta, então vamos colocar de pé. Vamos fechar. Aí o próximo estudo é o casamento de Deus, né? Casamento de Deus com Israel. Aí um casamento bonito aí, ó. Um monte pegando fogo, trovão para todo lado, relâmpago, terremoto e o povo lá, ó. Casamento é esse, soltaram muito fogo de artifício. Aí o povo ficou com medo, ó o povo, ó. O povo afastou. Moisés vai lá falar com Deus lá que nós estamos com medo dele. Foi aí onde eles perderam. Ficaram com medo de Deus. Acho que Deus soltou muitos fogos de artifício nessa hora, eles ficaram com medo. E começaram a afastar do monte e Deus queria que eles subissem o monte nessa hora. Depois do casamento, lógico, né? Que na hora do casamento eles não podiam nem triscar no monte. Quem triscasse no monte morria na hora. Porque o monte se tornou santo. Então, só que nós perdíamos. Exato. Tem isso, né? Tem um propósito nessa história toda. Mas aí eles seriam reis sacerdotes na terra. Então vamos orar, né? Para fechar. Então esse estudo aqui é muito bom, viu? Esse estudo é legal. Ele não é difícil. Com os textos ele não é difícil, ok? Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, por este momento. Momento esse, Pai, que é de suma importância, pois é o momento em que estamos, Senhor Deus, trilhando esse caminho para aprender mais de Ti, para realmente entender e compreender a Tua vontade, Senhor. Muitas das vezes, Pai, entendemos algumas coisas e elas até trazem dificuldade no nosso caminhar, por falta de entendimento, ou até mesmo por ignorância nossa. Mas nós queremos, Pai, que a nossa mente seja clareada neste momento. Queremos, Pai, que diante desses estudos, Senhor, nós possamos aprender. Mas não somente aprender para dizer que somos sábios, ou para dizer que sabemos mais do que todos, ou para dizer que somos melhores do que qualquer um. Não. Nós queremos entender, aprender e compreender para brilhar, Pai, como luz. Como Paulo diz que nós temos que ser como astros, como ele diz em Filipenses 2,15, ele diz astros, nós devemos brilhar como astros nesse mundo. Mas por quê? Para ser o melhor, para dizer que somos o bombom e o bem e qualquer outra coisa assim? Não. É que sejamos luz neste mundo para clarear não somente a nossa vida, mas ajudar a clarear as outras vidas, Pai, das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o nosso caminho possa também clarear o caminho de outras pessoas, Pai. E para isso precisamos entender, para isso precisamos compreender, para isso, Senhor Deus, precisamos realmente, Pai, colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu, Senhor Deus, na presciência que sabe de todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti, Senhor. Quando estivermos, Pai, para cometer alguma transgressão, algum deslize, que o Senhor, através do Espírito, Pai, fale conosco, para que nós rapidamente possamos entender e compreender e ver a necessidade de não se colocar, Pai, diante do perigo, não brincar em momento nenhum, Pai, com situação que nos leva e nos coloca em risco a nossa salvação. Por isso pedimos, Pai, revestimento sobre cada um que aqui está. Pedimos força, a ação do Espírito, Pai. Pai, clareza, Senhor Deus, na leitura da palavra, clareza no entendimento, Senhor.
Que a sabedoria do alto seja, Senhor, para que nós possamos não ser somente entendedores da palavra, mas que nós possamos ser, sim, Pai, também usando espiritualmente essa palavra, aplicando, sim, Senhor Deus, em nossa vida. Que o poder, os dons espirituais sejam sobre cada um de nós, que nós possamos usufruir, Pai, desse benefício que nos é colocado em Tua palavra, e que Ele, sim, Pai, que está à nossa disposição, possa estar disponível, sim, tal nós solicitarmos para que nós possamos impor as mãos, curar, sim, que os sinais nos acompanhem, para que nós possamos testificar o que nós estamos ensinando e pregando, Pai. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, protege os nossos irmãos, Pai, durante todo o restante de semana, guie em todos os seus afazeres, quer em casa, quer no trabalho, em nome de Jesus, cuida de cada um, Pai. Leva em paz para suas casas, dê uma noite abençoada de paz e descanso, Senhor. Que diante dos problemas e dificuldades do porvir, o Senhor possa estar à frente de cada um, mostrando para cada um que aqui está, que o Senhor é maior do que qualquer problema e qualquer dificuldade. Por isso, Senhor Deus, apresentamos diante de Ti o meu coração, e eu creio que cada irmão aqui também apresenta o dele. Fique diante de Ti, Senhor, para ser usado tremendamente dentro do Teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Os que não conseguiram chegar aqui, que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançá-los da mesma forma com esta bênção. Que todos possam ser abençoados, Pai, através de Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, amém. Pois é, o casamento aqui é o fogos de artifício, né, Lu?